O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores. Aleluia. Há um cântico, irmãos, com base nesse texto de Efésios, até que a gente cantou, há somente um só corpo. Paulo diz lá em Efésios também. Há um só corpo, um só Espírito. Deixa eu ver qual é o tom aqui que eu estou lembrando. Vem lá, é? Ah, somente um. Não é baixo, está baixo. Normalmente é aqui que a gente tira. É um tom que as meninas gostam, adoram. Vamos lá. Há só um. Vamos cantar. Há somente um. Repete. Há somente um só corpo, um só Espírito. Uma esperança da vossa vocação. Só Senhor.
irmãos, agora não há mais inimizade. Agora todos são um em Cristo Jesus. Ora, Jane, mais uma oração com Jane. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos e te louvamos nesta noite, Senhor, porque Tu és bom, é maravilhoso, Senhor, é misericordioso para com nossas vidas, Pai. Obrigada pelo privilégio de poder te adorar, te louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Nos dá força, Senhor, para continuar obedecendo, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que nós aí no mundo sejamos diferentes, Senhor. Nos abençoa, nos dá a Tua graça, Senhor, e que Teu Espírito esteja em nós, Senhor, para que nós possamos cumprir com toda a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco sempre. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas é o único autor da Bíblia que não é hebreu. Todos os outros autores da Bíblia são hebreus, menos Lucas. De alguma forma, quer dizer, o livro de Hebreus ninguém sabe quem era, mas que era um hebreu era, com certeza. Para conhecer tão bem a lei, que era um hebreu, era. Então Lucas não era um hebreu, né? E Lucas também não foi discípulo de Jesus, estão lembrados, né? Lucas era discípulo, companheiro de Paulo, médico, historiador, e fez uma pesquisa minuciosa para poder escrever seu evangelho, que foi uma carta enviada ao excelentíssimo Teófilo, assim como o livro de Atos foi uma segunda carta enviada ao mesmo excelentíssimo Teófilo. No evangelho ele diz a Teófilo que ele está narrando para ele o que Cristo Jesus começou a fazer e ensinar, e o livro de Atos ele diz ao mesmo excelentíssimo Teófilo que ele continua agora contando a história que os apóstolos de Jesus continuaram a fazer e ensinar. Ou seja, Atos é uma continuação normal. Quem lê o final do Evangelho de Lucas e lê o início do livro de Atos vai ver que é uma sequência normal. Muito bem, então vamos ler Lucas 24, capítulo 24 de Lucas. Nós leremos os versículos 44 a 49. Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. Os irmãos queiram acompanhar a leitura. A seguir, Jesus lhes disse, lhes quem? Aos seus discípulos. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus estava se despedindo já dos discípulos, foi um pouco antes essa palavra aqui, foi um pouco antes de ele subir aos céus na presença deles. O livro de Atos começa exatamente narrando esse fato. Jesus começou a subir depois de dizer que lhes dou o Espírito para que vocês façam o que tem que ser feito, preguem o Evangelho no mundo. Então Jesus começou a subir. Vocês estão lembrados disso? Então, isso aqui é o final de Lucas e o início de Atos é exatamente a sequência. Mas aqui, irmão, nós vemos as últimas palavras de Jesus, as últimas orientações de Jesus aos seus discípulos. E nós temos tratado aqui, não é, nos últimos domingos, talvez nos últimos meses, eu acho que já faz mais de mês que a gente vem tratando aqui da doutrina da Trindade, observado o Pai, vimos algumas pregações aqui a respeito do Pai. Temos visto já aqui vários domingos com doutrinas a respeito do Filho, não é?
E depois nós ainda veremos algumas pregações aqui acerca da doutrina do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? E aqui nós estamos falando do Filho ainda. Então, sobre o Filho, por meio de quem tudo foi feito, vocês estão lembrados disso, não é? Já vimos aqui sobre o seu nascimento virginal, que foi um milagre. Já vimos sobre a sua vida, seu ministério de 3 anos, não é? Seus ensinamentos, sua morte substitutiva. Inclusive as mensagens do boletim têm acompanhado essa mesma sequência. E hoje veremos que após a sua ressurreição, fato indispensável para a salvação, ele reafirma as suas instruções aos seus discípulos, mostrando a necessidade de que a sua revelação ou a pregação do seu evangelho tinha que estar de conformidade com as Escrituras. Eu bato nisso aqui com vocês há 9 anos, sem relaxar. Por que isso, irmãos? Porque os relatos dos evangelhos nos mostram claramente que os discípulos ainda não haviam compreendido as Escrituras, que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. Está escrito desse jeitinho em João, capítulo 20, versículo 9, que os discípulos ainda não haviam entendido as Escrituras. Depois da morte de Jesus, depois de tudo, eles ainda não haviam compreendido as Escrituras, que dizem que era necessário que Cristo morresse e que ressuscitasse. E Jesus mesmo diz para eles, diz pelo menos 3 vezes. Mas eles não sabiam. Eles não entendiam. Quando Jesus apareceu ressurreto pela primeira vez, apareceu primeiro a Maria Madalena, ela foi contar, eles não acreditaram. Quando Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. Quando Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não acreditou. Quando contaram para ele, Jesus esteve conosco. Se Tomé fosse paraibano, teria dito, tá conversando, rapaz. Eu vou acreditar numa conversa dessa? Tomé não acreditou. Uma semana depois, Jesus apareceu de novo e foi direto a ele. Tomé, põe tua mão aqui na ferida da minha mão. Põe tua mão aqui na ferida do meu lado. A Bíblia não diz se Tomé foi botar a mão lá para conferir, não. Mas Jesus diz, põe a mão aqui. E logo em seguida o repreendeu. Logo em seguida o repreendeu. Não sejas incrédulo, rapaz, mas crente. Foi quando ele chamou Jesus de Deus. Aliás, é a única vez na Bíblia que os discípulos, ou qualquer pessoa, chama Jesus de Deus. Muitas vezes ele é chamado filho de Deus. Pedro diz, tu és o filho de Deus, mas é chamado de Deus. Só Tomé disse isso. Senhor meu e Deus meu, Tomé disse isso. Então, irmãos, outra narrativa, no caminho de Emaús, está lá em Lucas também. Os discípulos iam andando lá. O Senhor ressurreto apareceu no meio deles, 2 discípulos. E vemos o relato que aqueles homens estavam arrasados, tristes, desapontados, desmotivados com a morte daqueles que eles imaginaram que era o Messias. Ele mesmo dizia assim lá em Lucas 24, 21, dizendo para Jesus, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Quando eles contaram para Jesus, Jesus disse, por que vocês estão assim? Só tu não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus disse, e o que é que está acontecendo? Eles mataram o profeta. Nós acreditávamos que ele era o Messias, mas não era. Mataram o homem na cruz. Ou seja, olhe os discípulos de Jesus. Percebe como eles não entendiam ainda as Escrituras? Os discípulos de Jesus. Nós esperávamos que ele fosse o Messias, mas agora o homem está morto. Vou pescar. Como disse Pedro numa pregação que eu fiz aqui alguns domingos atrás. Vou pescar. Só me resta agora voltar para a minha pescaria. Aquele que nós imaginávamos que era o Messias, morreu. Prova cabal de que eles nunca haviam entendido as Escrituras. Os discípulos de Jesus. Por isso, nesse trecho nós lemos e vemos que o Senhor Jesus ressurreto diante dos seus discípulos e estava mostrando a eles, aí já na hora de ir embora, que tudo que havia acontecido
havia acontecido em cumprimento das Escrituras. Ora, Jesus diz a eles, prestem atenção, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Jesus estava lembrando, ele já disse tudo isso para você, e você não lembra mais, não é? Então deixa eu lembrar. Tudo aconteceu de acordo com as Escrituras. Olha, irmãos, agora antes de subir para o céu, Jesus lhes dá uma última orientação. Jesus dá a eles o padrão da pregação. Jesus dá a ele um padrão da pregação. Vocês vão pregar o evangelho no mundo todo. Pois bem, essa pregação tem alguns elementos que são a base dessa pregação. Se não for isso, não é pregação minha, do Messias. Vamos ver aqui? Segundo as Escrituras, vocês vão pregar. Nestas palavras de Jesus, nós encontramos a essência da mensagem do Evangelho, da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser proclamada na igreja e a igreja deve proclamá-la ao mundo. E como são palavras do próprio Mestre dando qual é o padrão da pregação, como ele mesmo dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em primeiro lugar, irmãos, nesse padrão que Jesus deu aqui aos seus discípulos, o Cristo ressurreto, poucos minutos antes de subir ao céu, lembra a esses discípulos qual deve ser a base da mensagem. As Escrituras Sagradas. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não pode haver qualquer pregação que não esteja com base nas Escrituras Sagradas. Invenção da cabeça de pastor, de pregador, é tolice. Tanto para ele que prega, como é tolice para quem escuta. A primeira coisa que Jesus tratou de lembrar aos seus discípulos, poucos momentos antes de ir embora, acerca da pregação, foi que tudo que tinha acontecido com ele, crucificação, ressurreição, tudo estava de acordo com as Escrituras. Não aconteceu uma vírgula diferente do que tinha que acontecer. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprissem as Escrituras, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que era a Escritura anterior ao Novo Testamento, era o Velho Testamento. Estas eram as Escrituras, o Pentateuco, os livros históricos, os profetas e os salmos. E Jesus lembra aos seus discípulos e a nós, que se alguém quiser pregar a sua mensagem, terá que fazê-lo com base nas Escrituras, conforme ele mesmo o fez. Eu estou lembrando para vocês aqui, meus filhos, o que eu vos ensinei. Tudo o que aconteceu está de acordo com as Escrituras. Eu não inventei nada. Presta atenção que eu digo para vocês. Jesus não trouxe nenhuma novidade para cá, para a terra. Ele era a novidade, anunciada no Velho Testamento. Então o Velho Testamento, que a gente pensa que o Novo Testamento é diferente do Velho Testamento, não, é a continuação da história. Todo o Velho Testamento tem uma única função, levar a Jesus, apresentar o Messias. Chegou o Messias no Novo Testamento, só isso. A Bíblia toda tem um centro, esse centro chama-se Jesus. A Bíblia toda tem um fio condutor, o fio condutor chama-se redenção da criação de Deus. E a Bíblia apresenta quem é o mediador dessa redenção, o Cristo de Deus. É só isso que a Bíblia trata. Olha, irmãos, Jesus demonstrou aos seus discípulos e a nós a importância e a indispensabilidade, imprescindibilidade das Escrituras
para a mensagem do Evangelho. Não existe essa história de culto de poder. Não existe essa história de culto de fogo. Não existe essa história de mover do Espírito sem a revelação da palavra de Deus. Eu já contei para vocês aqui várias vezes e vou contar de novo, porque tem gente que não ouviu. Uma vez, uma moça que é líder do louvor de uma grande igreja aqui, chegou comigo e disse: mas pastor, eu ontem fui num culto. Eu vou até dizer onde era, uma tal de uma garagem que tem por aqui, é um lugar desse de heresia, dá no meio da Canela. Fui na garagem, ontem um lugar de culto que tem aqui, mas pense num culto de fogo. Pronto, a pessoa, quando diz isso, eu já sei que é só besteira. Pronto. Besterol, não vai sair nada que preste daí. Pense, e a moça é líder de uma igreja grande aqui. Pense num culto de fogo. Aí eu fico só com o Paulo, sabe? Vai contando a história. Pense num culto de fogo. Mas eu nunca tinha visto o negócio daquele. Foi mesmo, foi. Aí depois que ela contou as manifestações do Espírito, de não sei o que aconteceu lá, eu disse: irmã, me diga uma coisa. Qual foi a palavra que foi ministrada lá? Eu lembro da reação dela. Ela até fez uma expressão que é muito comum aqui na Paraíba. Aí, eu até me admirei na hora. Não teve palavra. Eu digo: então não teve fogo nenhum, irmão. O fogo que teve lá foi fogo de Satanás. O poder que tinha lá era poder de Satanás. Não tem nada. Se não teve palavra, não teve poder de nada. O poder está na palavra. É o verbo. É o verbo que disse: haja luz e houve luz. É o verbo que disse: Lázaro veio para fora e o morto veio. É o verbo, é a palavra. Pois é, o culto poderosíssimo da moça, líder de uma grande igreja, foi só besteira. Não existe esse negócio de culto de poder, culto de fogo, mover do Espírito, a parte da palavra de Deus. Não existe, simplesmente não existe. Quer dizer, existe, mas é enganação de demônio dentro das chamadas igrejas evangélicas. Convém lembrar mais uma vez o aparecimento de Jesus aos discípulos lá no caminho de Emaús. Segundo o relato bíblico, eles não reconheceram o Senhor. Eu já disse para vocês em outras ocasiões aqui, eu não sei por que as pessoas não reconheceram o Senhor Jesus logo que o viram. Madalena não reconheceu, confundiu ele lá com um jardineiro, não sei o quê. Os discípulos não reconheceram quando ele chegou lá. Vocês têm alguma coisa para comer aí lá na pesca? Eu já preguei sobre isso aqui. Eles não reconheceram. Eles disse: não, temos não pegamos nada. Joga a rede do lado do... Então, eles não reconheceram Jesus. E esses aqui também não. E tem em todo o texto que Jesus deu-se a conhecer a eles. Jesus fez com que eles o conhecessem. Né? O corpo não tinha diferença, com certeza não. Ele já era um corpo que não morre mais, já era um corpo, como a gente chama corpo glorificado, mas essa expressão não existe na Bíblia. É um corpo incorruptível. Já é um corpo perfeito, não tem mais, não envelhece mais, não adoece mais. Mas Jesus, inclusive, comeu com eles. Jesus comeu peixe assado com farinha lá com eles. Então, como é isso, não sei, mas só sei que é assim. Então, eles não reconheceram Jesus. Aí presta atenção. Como foi que Jesus se deu a conhecer a eles? Jesus não disse, quando eles não reconheceram: por que vocês estão nessa tristeza toda? Só tu não sabes o que aconteceu nesses últimos dias? O quê? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E eles contaram. E diz lá que eles não reconheceram Jesus. Jesus não disse: sou eu, meus bichinhos. Sou eu. Como é que vocês não me reconhecem mais? Jesus não disse isso. Como foi que ele se deu a conhecer? Versículo 25 e 27 lá do episódio lá de Lucas. Nécios. Nécios é tolos. É quem não tem entendimento. Nécios e tardos de coração. O que é tardos? É retardados mesmo, que não percebe as coisas. Se fosse na linguagem tirirical, Jesus teria dito: ô seus abestados. Tirirical vem do grande e excelentíssimo deputado Tiririca. Então, se fosse uma linguagem tirirical, Jesus teria dito: ô seus abestados. Vocês estão esquecendo de tudo que eu disse para vocês? Nécios e tardos de coração, para compreender o que os profetas disseram. Reparem bem o que foi que Jesus disse. Como é que vocês nunca compreenderam o que as Escrituras dizem a meu respeito? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Como é que vocês, meus discípulos, a quem eu passei 3 anos ensinando, não lembram disso?
E começando por Moisés, ou seja, pela lei, lá no Gênesis, discorrendo por todos os profetas, período histórico e os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Ou seja, não há como conhecer Jesus Cristo sem as Escrituras. Paulo, lá em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, as Escrituras. E é pela fé que vem a salvação. Efésios 2, 8, 9. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. Essa fé é dom de Deus. A graça também é dom de Deus. A salvação também é dom de Deus. E como é que vem essa fé, a graça, a salvação? Pela palavra. Romanos 10, 17. A fé, essa fé que dá a salvação, vem pela pregação do Evangelho. Não tem jeito de conhecer Jesus. Não tem jeito de crescer em santidade se não for pela palavra. E Jesus está dizendo isso para esses bichinhos aqui. E dizendo para eles como é que eles tinham que pregar. Ou seja, o conhecimento de Jesus só é possível através da sua própria revelação. E esta só pode ser verdadeira se estiver embasada nas Escrituras, obviamente. Eu não posso estar inventando pregação para agradar vocês aqui, como se vê em quase todo púlpito. Irmãos, escuta o que eu vou dizer para vocês aqui. Eu sou presbiteriano desde que eu nasci. Minha família é presbiteriana. Eu tenho outros 3 pastores, irmãos, pastores presbiterianos. Pois bem, no que nós temos hoje de pastores na televisão, que a gente vê, midiático e tudo, inclusive dos presbiterianos, dos que eu vejo e que conheço, o único que eu não vejo nele nenhuma tentativa de manipular a pregação, ou de embelezar a pregação, ou de tentar fazer você gostar da pregação, o único que eu conheço, não estou dizendo que é só esse que existe não, é que eu conheço, é Augusto Nicodemos Lopes. Você não vê na pregação desse homem qualquer tentativa homilética de embelezar a pregação dele, de fazer você, algum momento você não vê, certo? Outros, mesmo em pequena escala, mas você vê o camarada usando recursos homiléticos. O que são recursos homiléticos? São coisas para mexer com o seu emocionalismo. Diz alguma coisa bonita demais. Eita, esse pastor, caramba, esse pastor. Quer dizer, isso não precisava. Isso não precisava. E você vê. Mesmo em pequena escala, em alguns você vê. Mas o único que eu não vejo, não discerno essa tentativa, esse camarada está querendo que eu goste do que ele está dizendo. É Augusto Nicodemos Lopes. Pastor presbiteriano. Nenhum outro que eu conheço, mesmo os presbiterianos também, em algum momento eu digo, o cara não devia ter feito isso. Ele está tentando me agradar com isso que ele fez agora aí. Isso que ele fez agora aí não tem a ver com a exposição da palavra, tem a ver com manipulação da minha emoção. Você percebe isso, quem não perceber é tolo. Então, irmão, Jesus está dizendo aqui, olhem meus filhos, olhem, prestem atenção. Tem que ser com base nas Escrituras, nua e crua. Aí vem o segundo ponto de Jesus. O Cristo ressurreto, na hora de viajar, ensina aos seus discípulos o que deve ser o coração da mensagem, que, no primeiro ponto, como já vimos, tem que ser bíblica. Qual é o coração dessa mensagem bíblica? A morte e ressurreição de Jesus. Está aqui no outro versículo 46. Nós lemos o 44, que mostra qual é a essência dessa pregação, já vimos aqui. Qual é a base da mensagem, onde é que esta mensagem tem que estar embasada. E agora nós vamos ver qual é a essência da pregação, qual é o coração dessa mensagem. Então no 44 ele diz, olha, o que de mim tudo, falem o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que eles lembrassem tudo que ele havia ensinado, para compreender as Escrituras. E lhes disse, ao 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. É essa a base que tem que estar firmada a pregação do Evangelho.
Essa história de Deus te ama, isso é verdade sim, mas essa verdade é só a metade. Portanto, meia verdade é a mentira inteira. Que são as pregações que a gente ouve. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Sim, colega, mas como é que foi feito isso? Por que foi feito isso? Onde é que você entra nessa história? Segundo ensinou Jesus, o coração da mensagem do Evangelho é: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Se a pregação de vocês, meus filhos, não tiver com esse alicerce aí, pode deixar de pregar. Como Paulo diz aos Coríntios, se Jesus não morreu e ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Irmãos, nós precisamos saber dessa verdade e não apenas saber e sentir. Onde é que isso mexe comigo? Eu não quero saber de pregador tentando mexer com você através de homilética, não. Eu quero saber onde é que essa verdade mexe comigo. Eu tenho que saber e sentir o que é que isso tem a ver com a minha vida. Essa morte foi necessária para a minha salvação. Eu sei disso, eu sinto isso, ou eu apenas escuto o pastor dizer isso de vez em quando na vida. Não tem qualquer importância na minha vida isso. Só uma informação religiosa, cultural. Foi preciso que Jesus morresse na cruz do Calvário para receber a punição dada pela ira de Deus contra os nossos pecados. Nós sabemos disso e sentimos isso. Nós precisamos saber e sentir que nós, os pecadores, não suportaríamos essa ira santa de Deus sobre nós. E por isso Jesus foi o nosso substituto. Lembrando, Jesus é Deus. Deus descarregou sua ira. Olhem a maldade, a malignidade do nosso pecado. Deus descarregou a sua ira contra Ele mesmo, porque nós não suportaríamos. Ele pagou com a própria vida, numa morte horrorosa, por causa dos nossos pecados. Isso mexe conosco? Ou é preciso o pregador inventar meio mundo de artimanha aqui para mexer com o seu emocionalismo? Essa informação bíblica, isso mexe comigo. Nós precisamos saber e sentir que Cristo venceu o mundo. Ele morou nesse mundo aqui, venceu o mundo, nunca pecou. Venceu o pecado, sim. Venceu o diabo, tentação, sim. Venceu a morte, sim. Ele venceu a morte. Por quê? Porque ele ressuscitou. É por isso que essa parte não pode faltar na pregação. Ele morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E isso nos dá absoluta certeza de que nossos pecados de fato foram perdoados. Porque aquele que morreu pelos nossos pecados não ficou na morte. Se ele tivesse ficado, rapaz, alguém vem desse negócio, vai ter rebordosa sobre nós depois. Não, ele ressuscitou. Para mostrar, a conta está paga, está vencida. Está consumado, de fato. Este é o coração da mensagem do Evangelho. É isso que o Apocalipse fala com tanta coisa estranha que a gente não sabe, mas o que eu não sei não me interessa. No tempo certo eu vou saber. O que é para eu saber está escrito lá. O Cordeiro de Deus venceu. E garante que a sua igreja está com ele nessa vitória. Aquele que foi visto lá escrito na sua costa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois é o meu Senhor. Então eu nada temerei. Essa é a mensagem do Apocalipse. Então é isso que me basta no Apocalipse. Então o coração da mensagem é essa, irmão. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa vida eterna. Para que tenhamos vida eterna com Ele. Então preste atenção, irmãos. Quem prega algum tipo de mensagem que não aborda a morte de Cristo pelos nossos pecados, que não aborda a sua ressurreição que nos assegura a vida eterna nele, não prega a verdade. Essa história, Jesus te ama, Jesus quer que tu seja rico, Jesus quer que tu tenha um bom emprego, que tenha um bom casamento, isso é tudo falso. Mensagem de autoajuda, prosperidade, cura, libertação, é moda agora culto de cura e libertação. Isso é pura heresia.
Embora isso atraia as pessoas, por quê? Porque as pessoas querem ser enganadas. Atrai as pessoas. A moça lá achou que o culto foi de poder. Um culto de poder, não tinha poder nenhum ali. Mas ela achou que tinha. Não é a verdadeira mensagem do Cristo ressurreto, conforme ele mesmo ensinou aqui. Primeiro ponto, a mensagem tem que ser com base nas Escrituras. Segundo ponto, a mensagem tem que estar alicerçada na informação, no fato da morte e ressurreição de Jesus por causa dos nossos pecados. Terceiro ponto, o mestre ensina aos seus discípulos qual deve ser o desafio da mensagem em que é dito isso para todo mundo. O que aconteceu com Cristo está nas Escrituras desde o Gênesis. Ele veio para isso mesmo, para morrer por causa dos nossos pecados, e morreu, e ressuscitou. E agora? Lembra da pregação de Pedro lá? Como foi que Pedro pregou? Cumpriu exatamente o que Jesus disse? Atos 2? Quando ele pregou, explicou, esse Jesus que vocês mataram, é o Salvador. Quando perguntaram para ele, e agora, o que é que nós faremos? Aí Pedro deu o terceiro ponto dessa mensagem. Arrependei-vos. É o que Jesus diz aqui, ó. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Versículo 47. A mensagem do Evangelho, segundo Cristo ressurreto ensinou, deve chamar os pecadores ao arrependimento contínuo. Não é eu me converti agora, pronto, está resolvido. Sou crente, faço parte de uma igreja, está resolvido. Tiago uma vez perguntou para mim, pastor, eu tenho que me arrepender todo dia? De todo dia não, todo minuto. Todo minuto, você peca todo minuto. A fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus mesmo diz em Lucas, de novo, 5,32, que ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Você já é justo? Já? Então não precisa mais conversar com você. Você já é justo? Você não precisa mais de Jesus. Não, nós somos pecadores e continuamos pecadores. Estamos em processo de santificação, de purificação, e isso necessita de arrependimento diário. Lembrar, diário não, toda hora, lembrar o que foi que Jesus fez por mim, o que é que Ele continua fazendo em mim e por mim no poder do Espírito Santo. Eu tenho que me submeter a isso, senão eu caio. Portanto, queridos, em meio a tantas mensagens que vemos e ouvimos nas igrejas, televisão e rádio, estejamos atentos para os ensinamentos do Senhor Jesus poucos minutos antes de ir embora para o céu. Se uma mensagem evangélica, ou dita evangélica, não tem base nas Escrituras, saiu totalmente da cabeça do sujeito. Eu conversei com algumas irmãs alguns dias atrás agora, e elas disseram isso, pastor, a gente vai na igreja, o camarada lê um versículo, 2 versículos, mas o que ele fala o resto da pregação todo dia não tem nada a ver com o versículo que ele leu. Eu digo, pois é, e você faz o que lá? Porque eu digo na hora, e você faz o que lá nessa igreja? Não sai de lá, por quê? Porque essa igreja me dá status. Eu sou da igreja tal. Ah, então tá certo. Então você está salva. Então você está salva. Eu sou da igreja do pastor tal. Ah, então você está salvo. E ela mesmo vem dizer, o pastor, sabe, e você faz o que lá? Prestem atenção, irmãos. Se essa mensagem não tem base nas Escrituras, fuja dela. Se essa mensagem não enfatiza a morte substitutiva de Cristo em nosso lugar por causa dos nossos pecados e a ressurreição de Cristo para que nós tenhamos vida eterna com Ele, como Ele garantiu, eu virei buscar vocês. Não fique lá escutando isso, que não tem sentido. Se essa mensagem não desafia você, mostrando que você é pecador e que precisa de arrependimento, que precisa se submeter ao poder do Espírito Santo, essa mensagem é enganosa,
é uma mensagem falsa. Não é a mensagem do Cristo ressurreto, conforme ele mandou seus discípulos ensinarem aqui. A seguir, vou ler de novo o texto todo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei e nos profetas. Ou seja, a pregação tem que estar com base no que diz a palavra de Deus. Então Jesus lhes abriu o entendimento para compreender a Escritura e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Toda a Escritura trata disso, da redenção. E a redenção se cumpriu na morte e ressurreição de Jesus. Portanto, essa é a base de qualquer pregação. E que, na sequência, em seu nome, esse que morreu e ressuscitou, no nome dele, se pregasse arrependimento. Depois que Pedro pregou, e agora o que é que nós faremos? Arrependam-se e sejam batizados. E sigam em santificação conforme a doutrina dos apóstolos. Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém pregando o evangelho, inclusive de uma forma milagrosa, porque logo em seguida houve uma perseguição enorme sobre os cristãos, foi terrível, lembra da morte de Estevão, mas os discípulos permaneceram ali, até o momento em que foi necessário eles saírem. Eu não sei como é que eles permaneceram ali, mas eles ficaram ali até o momento em que eles tiveram que sair. Lembrem-se que Jesus, entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo, ainda passaram 10 dias. Então não é mole ficar 10 dias numa cidade em que estão perseguindo, mataram o líder e estão perseguindo os liderados. Não é mole. E ainda mais pregando o evangelho. Você vê que eles ficaram lá morrendo de medo, trancados dentro de uma casa, de ir lá com medo dentro de uma casa, quando desceu o Espírito Santo. O boletim trata disso aí. O que é que aconteceu para um bando de discípulos medrosos virar apóstolos destemidos? A ressurreição de Jesus, foi isso que aconteceu. A ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Está no boletim a mensagem. Então, irmãos, prestem atenção. Essa mensagem tem que desafiar as pessoas a um arrependimento sincero a cada instante dos seus pecados, a crerem em Jesus Cristo como seu Salvador, a crerem que só podem ser crentes por causa da graça e do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo que nos conduz. Se a pessoa não for chamada e alertada o tempo todo para isso, essa mensagem é falsa. É uma mensagem que visa só ter um público. É por isso que eu me esforço em ensinar a palavra para vocês. Eu quero que vocês pensem, aprendem a palavra, raciocinem. Não vão na conversa de pregador. Seja como os bereanos. Vão conferir na palavra se esse negócio que ele está dizendo é verdade. É isso que eu vejo no ensinamento dos apóstolos, especialmente Paulo. Paulo fala que queria levar os irmãos a pensar. Pensem o que eu estou dizendo para vocês. Raciocinem. E não fique só na conversa de igreja, na cabeça da pessoa, manter as pessoas encaixotadas, com o entendimento encaixotado, sem discernimento nenhum. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, não há liberdade fora da verdade. Se você está seguindo uma mentira, você é escravo. Somente o conhecimento das Escrituras nos capacitará a identificar uma verdadeira mensagem de Cristo ressurreto na boca de um pastor, de uma igreja, de uma televisão, ou do que for. Senão você vai engolir tudo que o cidadão está dizendo ali, porque ele é um pastor. E você, pela nossa cultura católica, acha que aquele sujeito é um sacerdote, ungido por Deus. E vai acreditar em tudo que ele está dizendo ali. Por quê? Porque você não conhece as Escrituras. Ou seja, você é um escravo. Crente que é crente. Ainda tem mais essa. Crente que é crente e não é. Somente, olha agora a nossa responsabilidade maior ainda. Somente conhecendo as Escrituras, nós estaremos capacitados a receber uma mensagem verdadeira
e a transmitir esse ensinamento a outras pessoas. Se eu recebi uma mensagem errada, eu vou transmitir essa mensagem errada para outras pessoas. Aí eu tenho 2 pecados. O primeiro, de ter recebido uma mensagem errada. O segundo, de passar essa mensagem errada para outra pessoa. Aí eu já sou culpado 2 vezes. Já tem a minha alma que eu tenho que prestar conta e a do outro, que eu ensinei para ele errado também. Nós temos que testemunhar de forma verdadeira, senão seremos falsas testemunhas. É o que Paulo diz lá aos Coríntios. Ora, se Jesus não ressuscitou, se isso não é verdade, então nós somos falsas testemunhas diante de Deus. Nós estamos ensinando mentira. Paulo diz isso, ele questiona isso aos Coríntios lá. Irmãos queridos, nós precisamos incutir em nossas mentes estas palavras que vêm do céu. Palavras do Senhor Jesus. Vamos repetir para terminar. Primeiro, a mensagem do Cristo ressurreto tem que estar fundamentada nas Escrituras. Não tire nem bote nada da sua cabeça. Apenas exponha as Escrituras. Esse é o pastor verdadeiro. Segundo ponto, o coração da mensagem, ou o alicerce da mensagem, tem que ser a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foi isso que ele veio fazer aqui na terra. Jesus não veio aqui curar ninguém. Ele não veio aqui arrumar emprego para ninguém. Isso ele podia fazer lá no céu. Precisava ele vir aqui morrer numa cruz fazer isso. Terceiro ponto da mensagem. A mensagem do Cristo ressurreto tem que confrontar você. Você é um pecador. Foi por sua causa que ele morreu. Foi pelos seus pecados que ele morreu. Arrependa-se. Peça perdão a cada instante. Honre o Senhor que o libertou. Tem que ser assim, irmão, a pregação da palavra de Deus. Portanto, que Deus mesmo nos conceda senso para prestar atenção às palavras que nós estamos ouvindo. Eu sei que os irmãos continuam assistindo porcaria de tudo quanto é pregação em televisão. Vários irmãos aqui da igreja, eu sei disso. E mais, acho que as pregações são as coisas mais lindas do mundo. Graça de Deus, para que a gente tenha bom senso, para identificar. Lembre, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Preste atenção à gravidade da situação. Se você está seguindo um pastor cuja pregação não é essa aqui que Jesus disse, a única explicação lógica e certa é: você não é ovelha do pastor. Olhem a gravidade da coisa. Não é tão simples como a gente pensa. Não, pastor, está escrito lá, ouçam tudo, provai de tudo e retende o que é bom. Espera aí, você não sabe em que contexto isso foi escrito, você não sabe o que é que isso quer dizer. Que Deus nos conceda, primeiramente, bom senso para ouvir a palavra do Senhor, reter essa palavra do Senhor. Que Deus nos conceda a obediência para fazer o que Ele mesmo determina na sua palavra. E que Deus nos conceda intrepidez para testemunhar essa palavra nas nossas vidas, primeiramente, e se possível com palavras, dizendo para outras pessoas isso aqui que Jesus disse. Olha, está escrito na palavra que Jesus tinha que vir aqui à terra, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para que nós tenhamos vida com Ele. O que é que você sabe disso? Camada, nada, depois arrependa-se. Arrependa-se quer dizer mude de situação, arrependa-se. Isso aconteceu comigo. Hoje pela manhã, rapidinho para a gente terminar, Tiago estava falando para a gente que um conhecido nosso, que é profundo conhecedor da Bíblia, é doutor nas línguas semíticas, inclusive, conhece tudo da Bíblia, esteve dizendo, e Tiago ouviu ele dizer isso, que aquele chamado lá de Abraão, quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mando.
e que Abraão obedeceu, o homem estava dizendo para as pessoas que o verbo no hebraico que está dizendo lá que Abraão obedeceu, esse verbo indica que houve uma mudança na vida de Abraão. Ele não obedeceu simplesmente porque ele quis. Houve uma mudança na vida de Abraão. O verbo lá indica isso. Ele foi transformado para ele obedecer essa palavra de Deus, de sair da casa dele e ir para um lugar que ele não sabe nem o rumo. Houve uma transformação na vida dele. O verbo hebraico indica isso. Aí o Tiago me contando, digo, ô Tiago, se tu tivesse lembrado na hora, tu tinha dito, pois é. Essa mudança que aconteceu em Abraão é a mesma mudança que aconteceu em Lázaro, quando ele estava morto lá dentro do túmulo, e Jesus diz, vem para fora, vida nova. É a mesma mudança que aconteceu em mim, seu doutor. Eu sou nova criatura. Então, não tem pregação maior do que essa. Mas na hora você não lembra, você ficou abestalhado com a informação do homem, e nem crente é, mas é conhecido do hebraico. Mas foi, depois eu sabia disso, sem conhecer o hebraico, eu sabia disso. Sem conhecer, sem ser doutor no hebraico, eu sabia disso. Claro que Abraão não ia ter uma obediência dessa, assim, sem mais nem menos, que nem Noé não ia ter uma obediência de fazer uma arca a 200 metros do mar, nunca tinha chovido. Como é que esse cara vai começar uma empreitada ali de fazer uma barca gigantesca? Houve uma transformação na vida desse camarada para ele poder obedecer. Como é que João e André, Tiago, aliás, iam deixar o próprio pai lá nos barcos, com rede, com pesca, com tudo, e seguir Jesus? Houve uma transformação na vida deles para eles seguirem. Como é que José ia acreditar numa conversa dessa que a minha mulher engravidou do Espírito Santo? Houve uma transformação para ele entender isso. Ele não tinha capacidade para entender isso racionalmente. Então isso é poder de Deus, irmãos. E nós precisamos desse poder. Essa pregação aqui envolve tudo isso. Nós precisamos desse poder para entender uma pregação, para ver se essa pregação é de Jesus mesmo, para saber se uma vez que essa pregação é de Jesus eu vou aceitá-la e assimilá-la. E peço graça a Deus para que aplique isso ao meu coração. E peço graça a Deus para que me dê condição de obedecer essa verdade. E peço graça a Deus para que me dê intrepidez para colocar isso em prática no meu dia a dia. Para que a gente seja testemunhas fiéis. Porque testemunha infiel não serve. É perjúrio. Testemunha infiel, você é uma falsa testemunha, como Paulo disse lá aos Coríntios. Se o que eu estou dizendo para vocês não é verdade, então eu sou uma falsa testemunha. Graça, irmãos. Precisamos da graça desse Jesus aqui, que fez tudo isso pelos seus discípulos, eles não haviam entendido ainda, mas Jesus deu a eles, diz aqui, ó, ele lhes abriu o entendimento. Então que Deus nos dê essa graça de abrir o nosso entendimento para saber o que é ser um crente verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.